Tá começando o Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL, e hoje vamos receber mais uma convidada especial, diretora do CAC, streamer, eu já não sei mais o que falar, porque ela tem várias coisas que ela faz. Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Sabrina o quê? Rocha? Rocha, Moreira Rocha. Moreira Rocha. Eu lembrava do Rocha, do Moreira não. Sabrina está atualmente como diretora do CAC, Centro de Atenção ao Cidadão, mas o CAC nós vamos falar mais pro final. Agora nós vamos falar de outras coisas. Não repare esse relógio apertado no meu punho aqui, é que eu tô precisando para medir quanto tempo que vai durar o podcast, e eu esqueci o celular lá na câmara, então tem que usar isso aqui. Improviso. Tá ridículo. Tá ridículo, olha, um reloginho pequenininho com um sujeito enorme. Mas é isso aí, vamos que vamos. Sabrina, como é que você tá? Tudo bem? Tô ótima, graças a Deus. Como é que tem passado os últimos dias? Bem tensa, porque nós iniciamos a mudança do CAC, né? Então tá um pouquinho cansativo, uma pressão, uma tensão, uma expectativa de iniciar os trabalhos no novo local, mas tá tudo bem, tudo sob controle. Aliás, você falou de pressão, de... Tá rindo. Porque os bastidores aqui, gente, é um trem de doido. Vocês não sabem o que tá rolando. Atrás dessa câmera agora, tem um maluco ali querendo fazer mágica com baralho. O outro tá rindo. O outro que tá rindo, ele tem tatuagem aqui assim, ó, que deve ter doído o passo. Doeu, Ih? Doeu pra fazer? 15 horas de tatuagem. 15 horas? 15 horas? Meu Fazer Deus. no pescoço aí? Não terminei. Não terminou e não vai terminar, né? Porque Vou esperar dezembro. Ele volta da Alemanha em dezembro pra terminar. você tá doido. Você tem tatuagem? Tem. De quê? Ah, eu tenho algumas aqui no braço. Você tem algumas? Algumas. Eu não sabia de... Algumas pequenininhas. Eu fiz, inclusive, em uma viagem com umas amigas. Aí eu fiz essas tatuagens. E eu tenho uma outra também. Uma eu fiz aqui mesmo. E as outras eu fiz em Florianópolis, numa viagem com amigas. Essa aqui é recente? Não. Então você gosta Foi em de 2022. Então você gosta de Florianópolis. Gosto muito. Eu sou tão bunda mole, mas tão bunda mole, que eu tenho o pezinho dos meninos aqui, né? Sim. Do Davi e do Lucas, aqui na panturrilha. Aí a Cecília nasceu. Cecília tem 3 anos já, e até hoje eu não fiz a tatuagem dela. Faltou coragem. Ah, não, dói muito, cara. Não dói não, Marcelo. Dói sim. Talvez dependendo do lugar que você escolheu pra fazer. Escolhe um outro lugar. Panturrilha doeu. Panturrilha é o lugar mais de boa. Imagina o cara, ele fez ali nessa bolinha aqui da garganta aqui, ó. Já falei, asneira. Como é que chama isso aqui? Eu não sei qual é o nome disso aqui. Como é que chama isso aqui? Gogó? Isso aqui é o gogó? É o gogó isso aqui? Então, no gogó, imagina o quanto que dói. Faz aí. Eu não tenho gogó, né? Tem, todo mundo tem Não, gogó. O seu só não cresceu. Não cresceu. Não, Ainda bem, você né? tem gogó. Eu tenho Sabrina, pescoço. Me conta uma coisa aqui. Sim. Depois desse tanto de bobagem que eu falei inicialmente. De onde que vem a Sabrina? De onde você nasceu? Onde você se entendeu por gente? Me conta. Então, eu sou nascida e criada aqui em Pedro Leopoldo mesmo. Sou cria do bairro Teotônio Batista de Freitas, Famoso bairro da Lua. famoso bairro da Lua. Eu morei lá até os 26 anos, mais ou menos. Você não mora no bairro da Lua? Não, já tem 7 anos que eu não moro no bairro da Lua. Você tá morando aonde? Eu moro no bairro Novo Campinho, que é um bairro em frente. Eu adquiri tem a avenida e... Isso, é do outro lado. Eu adquiri um imóvel lá e mudei pra lá. Tem 7 anos que eu moro no Novo Campinho. E é melhor? Não, Que né? pergunta difícil, hein? Assim, hoje, com a vida adulta, a gente fica pouco em casa. Então, não é melhor porque eu tenho raízes lá no bairro da Lua, né? Então, eu tinha contato com vizinhos, contato com pessoas, com meus familiares também. E lá no Novo Campinho, não. Eu mal conheço os vizinhos do meu prédio. Tem 7 anos que eu moro lá e até hoje eu não sei nome de alguns vizinhos do meu prédio mesmo. Mas você acha que... Olha só a análise que eu vou fazer, porque é muito parecido com a minha realidade. Sim. Eu cresci num bairro e depois que eu casei, que eu mudei para um outro lugar, eu também não conheço os meus... Aliás, eu conheço alguns, porque eu converso pra caramba. Mas eu acho que isso é um novo padrão, você não acha, não? As pessoas não é igual antigamente, que até o vizinho entrava demais na sua vida.
sim, mas eu acredito também porque é essa questão da fase adulta também. Porque quando eu mudei para lá, eu já mudei, já estava na faculdade, trabalho e muitas outras funções. Então, você não tem tempo para encontrar com as pessoas, para conversar com as pessoas. Eu não conheço metade dos meus vizinhos. Às vezes, de olho, assim, de vista, do cumprimentar, do boa tarde, do bom dia, só da educação ali mesmo, né? Da cortesia, mas a grande maioria eu não os conheço. Ô, Sabrina, você é filho de quem? Olha, meu pai chama Arlindo e minha mãe chama Adriana. O meu pai, ele é pedreiro, a minha mãe hoje ele é autônoma, ela tem uma loja de... Vocês têm aquela loja até hoje? Eu fui na loja, não foi? Foi lá Acho uma que eu fui vez. com a Alex uma vez, você tava fazendo uma matéria. Isso. Minha mãe tem a loja lá, né? Eu ajudei ela a abrir lá no comecinho, mas minha mãe antes ela trabalhava como empregada doméstica, né? Aí com algumas situações de saúde que ela andou passando, eu acabei ajudando ela a abrir esse comércio para que ela pudesse trabalhar com menos intensidade também, né? Com menos intensidade de trabalho braçal mesmo, para dar um descanso também para ela. E aí, graças a Deus, tá dando muito certo. Nós inauguramos a loja em 2017. E tá até hoje. Em dezembro. Tá rolando a loja? Em dezembro faz 8 anos de loja. É loja de quê? A loja de utilidades. Chama Exclusiva Variedades. Então tem várias coisas. Coisas de casa, papelaria, maquiagem, então, brinquedos. É aquela utilidades loja mesmo. Que tem tudo. Tem quase tudo, só não tem alimentos, mas as outras coisas de utilidades tem tudo. E como é que surgiu a ideia de abrir essa loja? Então, quando eu entrei na Câmara, em 2015, né, que eu iniciei meu serviço na Câmara, eu tinha dois objetivos, que era estudar, ingressar numa faculdade, concluir, inclusive eu sou formada aqui na FPL, e abrir um empreendimento para mim. Então, quando em 2017 eu já estava trabalhando na gestão de louro, né? Então, eu já tinha trabalhado ali com a Aziz, eu já estava na gestão de louro, e eu comecei a colocar esse plano em prática. Então, até mesmo com a percepção de, no futuro, dar um descanso para minha mãe, para o meu pai, né? Para poder ajudá-los de alguma forma. Então, nasceu essa ideia. A gente já tinha o ponto comercial lá, que a loja onde nós temos é nosso ponto, né? Uhum. Então... E é um ponto bacaninha, muito bom, ali na principal do bairro. Perto de uma curva, né? Exatamente. É uma construção de esquina, né? É uma construção bem grande. Tem outros comércios lá também. A construção ali é toda nossa. Então, a gente aproveitou que a gente já tinha esse imóvel, que a gente não tinha que ter essa despesa com aluguel. Uhum. E né, conversei com os meus pais, eles toparam e abrimos a loja. Durante muito tempo, a gente foi tocando a loja do jeito que dava. Às vezes eu ficava, minha mãe ficava, a gente intercalando entre os nossos horários de trabalho, até a loja, né, começar a crescer e a gente ter condições de que minha mãe saísse do trabalho para poder assumir a loja. E já tem 3 anos que ela... Vive da loja só, vive da loja, exatamente. E vamos supor, sim, se eu cismar agora, assim, vou virar um empreendedor. Sim. Aí eu quero abrir uma loja de utilidades. Você pode falar disso? Talvez você vai ensinar o segredo, né, para as pessoas. Posso falar, não tem problema. Como é que é? Onde que eu vou? Tem o Ceasa das utilidades? Olha, eu tenho alguns fornecedores. Não é bem um Ceasa, mas a gente tem alguns... Você não vai num local, não. Eles que vêm até você. Eu vou em alguns locais e eles vêm até mim também. Então, hoje, eu faço muita compra dos produtos lá pela internet também. Os meus fornecedores são mais online do que presencial. O que trouxe uma praticidade muito grande pra gente. Porque como eu tenho outras atribuições, né, de trabalho, e como eu ajudo minha mãe mais nessa questão, acabou que a gente tendo esse contato de fornecedor online, que a gente faz, né, a compra com eles, tudo de forma... Não é só no atacado, né? Só no atacado. Não dá pro cidadão comprar, não, vou comprar uma pecinha só. Tem que fazer o registro, né? Você tem que ter CNPJ, tudo. Não, tem que não fazer o cadastro. Não. O primeiro caminho para ser empreendedor, você tem que abrir um CNPJ. Esse é o primeiro caminho. Depois você escolher ali, traçar um planejamento estratégico para você ver o que vai dar certo pro
para o seu empreendimento. Lá no bairro, a gente tem outros comerciantes nesse sentido, mas a gente sentiu uma carência de algumas coisas, que inclusive a gente tem alguns diferenciais lá na loja que nossos concorrentes não têm. Nossos concorrentes e colegas, né? Porque o legal do comércio de bairro, que é muito legal, é isso também, que normalmente, por exemplo, se eu não tenho aquele produto da minha loja, a gente indica a loja do colega. Da mesma forma que eles nos indicam lá também. Então, isso é muito legal. Entendi. Eu não sei se você sabe, mas até esse presente momento eu sou o pior empreendedor que você já esteve próximo. Você sabe das minhas histórias? Algumas. Algumas eu conheço. Uma vez eu comprei uma franquia. Acho que eu não sei se você sabe dessa. Uma vez eu comprei uma franquia de publicidade em saco de pão. Não, essa eu não conheço. Você não conhece? Não. Você não conhece a história? Não, essa história eu não conheço. Comprei uma franquia de publicidade em saco de pão, velho. Aí eu paguei. É muito burrice. Eu paguei 4.500. O cara me levou na conversa, eu paguei 4.500 numa franquia de publicidade de saco de pão. Aí é uma tinta personalizada por causa do pão e tal. Você distribui o pão. Aí eu comprei a franquia, me dá lá um mini curso e tal, e fui pro mercado. Agora eu vou ficar rico e tal. Que trem todo, aí fui e comecei. Eu vendi um anúncio de meio saco, tipo assim, tinha um saco, né, frente e verso no caso, eu vendi só o lado de cá. E não consegui rodar, porque não dava pra rodar. O dinheiro eu empenhei em investimento no saco de pão, tive que ainda devolver o dinheiro, tive que ganhar o dinheiro para devolver o dinheiro pra pessoa que tava, né? Que comprou, tinha. eu falei assim, larguei esse negócio, encerrou, paguei os 4.000 parcelado. E teve uma história também do caldo de feijão, que essa você conhece. É triste essa. A história do caldo de feijão é boa demais. É boa demais. Ela é uma loucura, essa história. Eu não vou contar ela aqui não, porque chega de humilhação. Chega. Ô Sabrina, me conta. E seu pai, tá trabalhando ainda? Meu pai trabalha. Até hoje? Quantos anos que ele tem? Meu pai tem 59 anos. E ele vai pra obra? Vai. Com 59 anos? 59 anos. Caraca, eu Carne de canso homem, dá só de pastel pensar. não, gente. Hã? Carne de homem, dá pastel não. Eu canso só de pensar. Sério? Hoje ele trabalha menos, né? Mas ele ainda trabalha. Mas ele trabalha mais, tipo assim, pra não ficar em casa. Meu pai, ele tem uma empreiteira, né? Que chama JHS Serviços. Ah, não. Então seu pai é o chefe. Mas não, ele pega no pesado. Meu pai é o pedreiro da empresa dele. Ele tem uma empreiteira, mas infelizmente não é uma empreiteira grande, né? Não é uma grande construtora, né? É um pequeno empreendimento ainda. Mas, então ele tem que pegar no pesado, né, gente? Não, mas ficou um jeito chique. E me conta, como é que foi essa infância aí? Ali no bairro da Lua, sua mãe dona de casa, seu pai na obra. Minha mãe dona de casa, assim. Não, né? dona de casa não, diarista, né? Minha mãe trabalhou, no último trabalho dela, ela foi diarista, mas ela já trabalhou em creche, já trabalhou... Uhum. Inclusive, a minha casa já foi uma creche, acredita? É mesmo? É muito legal essa história. Muito antigamente, né? As creches eram nas casas das pessoas. Eu não sei como é que funcionava esse convênio da prefeitura com as casas e tudo. Eu sei que lá em casa era uma creche. E era aquela creche do maternal, das criancinhas, dos bebezinhos, sabe? Até 2, 3 aninhos. E você tinha quantos anos? E eu tinha uns 6 anos, 5, 6 anos. Só que eu ficava em outra creche, que era na casa de uma tia minha, inclusive. De uma tia-avó, né? E a minha mãe, né, trabalhava, coordenava a creche. Eu não me recordo muito bem, eu não sei muito bem desses detalhes. Mas aí depois, quando passou a creche, passou a ter um lugar fixo, né? Um lugar cedido pela prefeitura e tudo. Aí minha mãe começou a trabalhar nessa creche, depois ela começou a trabalhar em supermercado. Assim, eu tive uma infância... Sua mãe é da ralação, então, hein? Nossa, ela rala pra caramba. Quantos anos que ela tá? A minha mãe, fez 50 anos agora. Tá jovem, pô. Muito jovem.
Seu Muito pai... jovem. Meu pai tem 58, Você foi então. boa. Porque se ela tem 50, meu pai tem 58. E Ele eles se tem uns 8 conheceram anos de diferença. Quando, assim? Minha Seu pai mãe. tinha uns 28 e ela 20? Não, minha mãe tinha 16, meu pai 24. 24. Minha mãe tinha 16, Olha, seu pai é 17 anos, atrevidinho, meu seu- pai como é que ele tinha. chama? Arlindo. Seu Arlindo, atrevido. Minha mãe Como é tinha que de foi? Eles já te 16 para contaram? 17. Eles são os dois de Barra da Lua também. Meu pai, na verdade, meu pai é paranaense. Meu pai é nascido no Paraná, os meus avós são mineiros, aí foram pro Paraná ganhar a vida lá. Não ganharam a vida, mas assim, né? Não ganharam a vida. Passaram Não, muitas, ganharam, ganharam, passaram muitas Tiveram dificuldades. seu Arlindo. E alguns outros tios, né? Quantos? Ou eu não sei com exatidão, mas parece que minha avó teve Que mais isso? de. Como é que você não sabe com exatidão quantos tios você tem? Não, é porque hoje eu tenho os tios vivos, né? Eu falo porque minha avó teve algumas perdas gestacionais e ela também teve alguns filhos que morreram após o nascimento, que morreram ali Mas com mais uma ou idade menos- de criança, entendeu? Coitada. Mas foram muitos filhos. Hoje, Mais vivo. de 10? Acho que sim, parece que foram mais de 10. Olha, hoje vivos e os que, tipo assim, que deixaram filhos, né, que faleceram e deixaram filhos, a família do meu pai é marcada por mortes muito trágicas também, sabe? Meu pai perdeu três irmãos de formas muito trágicas, sabe? Como? Muito triste. Aí a gente já vai abrindo parênteses, vai. Mas não posso deixar passar, eu preciso saber. Eu tinha uma tia que ela tinha problema com... Ela tinha algum distúrbio mesmo. Eu não sei falar o tipo... Eu acho que ela tinha esquizofrenia. Naquela época não tinha muito laudo, essas coisas. Então ela tinha esse problema aí. E parece que uma vez ela tomou os medicamentos dela errado, muitos medicamentos, acabou ficando muito doente, teve muitas complicações e veio a falecer. E... eu tive um tio que suicidou lá na Argentina, em praça pública, inclusive. Eu não sei muitos detalhes dessa história. Eu sei poucos detalhes dessas histórias, sabe? Eu acho que meus pais tentaram poupar a gente de algumas coisas. Mas isso tem muito tempo? Tem muitos anos. Eu acho que foi em 98, 99, alguma coisa assim. Desse meu tio, né? E eu tinha uma tia também, que ela morreu, acho que eu tinha 3 aninhos, mas eu tenho uma lembrança dela na minha cabeça de pequenininha. Que ela era uma tia muito... Assim, era uma pessoa muito especial na família. Todo mundo tinha muito afeto por ela. Ela é até mãe de um primo meu que eu tinha muito apego, que faleceu também em 2012. E essa tia minha, ela faleceu lá na Argentina. Normalmente os banheiros, eles têm aqueles gases, sabe? É ligado a gás. E tava tendo um escapamento de gás, você não sente o cheiro. E aí parece que ela foi tomar banho, e lá eles tomam banho em banheira, né? Eles têm banheira, ela chegou pra poder tomar banho e tudo, passou mal, que o gás tava escapando e veio a falecer. Só que ela veio a falecer, praticamente afogada, porque passou mal no banheiro. Tá. E tava na banheira, perdeu a força. Nossa, velho. Que isso? E pai, assim, por que essa galera morre só na Argentina? Não, os meus tios, eles foram pra lá, sabe? Pra poder tentar ganhar a vida mesmo. Igual hoje, tem muita gente que vai pra Europa, vai pros Estados Unidos. Naquela época, o pessoal da minha família, eles foram pra Argentina. E, hoje aí na Argentina, lá. se você quiser perder a vida, você mas vai pra lá. naquela época, eles tiveram uns resultados bons, sabe? Nossa. Financeiramente falando. Isso deve ter sido um baquezão pro seu pai, né? Meu pai, principalmente com essa tia. Esses 2 tios meus em específicos, que morreram lá na Argentina, eram os irmãos... Assim, meu pai, ele tem apego com todos os irmãos dele, mas parece que esses 2 eram que ele era muito mais próximo, sabe? Então, pra ele foi um baque mesmo. Um baque grande. Então, tem esses 3 tios meus que faleceu. Eu tenho a minha madrinha, que eu perdi ela agora em fevereiro, que é a irmã do meu pai também. Eu tenho 2 tios que moram no Paraná e eu tenho a minha tia Alza. Então, eles são um total de 7, 8? 8, né? Não sei. Eu perdi as contas aqui. Realmente 4, são 4 falecidos e 4 vivos, são 8. Contando com seu pai? Contando com meu pai. Tá, aí a gente tava lá no Paraná. Isso.
Aí Lá no eles Paraná. voltaram pra Belo Horizonte. Ó, pra Pedro Pra Leopoldo. Minas, aí voltaram pra Pedro Leopoldo. E aí meu pai conheceu minha mãe aqui, eu não sei como, gente, que eu nunca parei pra perguntar a eles como Que é que eles isso? se conheceram, não. Não, eu já sei como é que meus Tenho pais muita conheceram. curiosidade sobre Mas você essas devia, coisas, sabe? não. Mas você devia ter. Ah. Ué. Você tem irmão? Tenho um irmão, um só, Mais novo? mais novo. Então você sendo a irmã mais velha, você tinha pura obrigação conhecer a história da sua família. Você vai chegar em casa hoje, vai saber. Ai, e aí você me manda um áudio e a gente acrescenta, tô brincando. Eu não sei muito da história deles, não. Nunca parei pra perguntar, acredita? Nunca parei assim, mãe, pai, como é que Duvido vocês se você ter coragem de fazer um conheceram? negócio. Ligar pra eles e Aí perguntar agora, viva a voz. Não, Mãe, vou como é que perguntar, mãe, não. eu tô Ela não vai gravando. nem me atender, sabe por quê? Minha mãe é péssima pra atender telefone. Então liga pro seu pai. Péssima. Meu pai não vai me responder. Isso. Vamos Se eu tentar? falar que eu tô gravando, ele não é o Marcelo. Né? é Ele meu fala pai. palavrão? Não. Então não, vamos ele testar. fala palavrão, ele não fala palavrão comigo. Então Não, tá bom. Ele não vai Vamos atender. testar? Não, vamos não. Não vamos testar. Ele não vai atender. Eu faria, se eu Ele- tivesse com meu ele- telefone aqui. ele Seu não pai, vai como é que você atender. conheceu minha mãe? Embora eu saiba. E eu acho que ele não vai falar. Não fala, não. Por quê? Ele é durão? Meu pai é durão. É mesmo? Meu pai é mais durão. Mas ele era um... Ele foi um... Obviamente, todo pai ama o filho, mas ele falava te amo. Filha, Sabrininha, eu te amo. Meu pai, assim... Pô, eu falo eu te amo com os meus filhos todo Meu dia. pai foi um excelente pai, eu não tenho nada a reclamar dele, assim. Na minha infância, era um pai presente, tudo. Mas, assim, até um determinado período de idade, eu lembro dele mais carinhoso com a gente. Meu pai era aquele pai que ele carregava a gente pra tudo quanto é lado, pros botecos, tudo que ele ia, a gente comia, lambuzava de doce, aquela coisa toda. E aí depois foi se perdendo, né? A gente vai ficando ali maiorzinho, uma fase da criança, aí às vezes ele saía mais com meu irmão, porque aí eu já tava mais mocinha. Então tinha lugares que ele ia que ele já não me levava, que não era nem Não era ambiente pra eu adequado, estar mesmo, não, né? Principalmente sendo menina. Então, aí foi se perdendo um pouco. Na verdade, na minha família, no geral, as pessoas não são tão carinhosas assim, de demonstrar afeto, falar te amo, essas coisas. mesmo? Não. Olha. Eu tento aproveitar o máximo possível. Ainda mais depois do dia que eu ouvi. Ô, Rabicó, escuta essa aqui. Depois do dia que eu ouvi, um negócio me impactou demais. Assim, durante 10 anos, você vai ser a pessoa preferida do seu filho. Aí depois ele começa... O amiguinho, ele prefere mais. Não, pai, eu quero dormir na casa do meu colega. Passar o fim de semana. Aí, isso me impactou de tal maneira. Então eu aproveito Aí profundamente. você quer tentar o máximo possível ser os preferidos deles. Eu já sou, né? Eu já sou o preferido Olha, deles. Raíssa. Até 10 anos. Então, assim, Deixa a Raíssa escutar isso. ela sabe que eu sou o preferido. Ela tem consciência disso, coitada. Mas é porque eu sou um pai muito legal. Tô brincando. Entendi. Não, mas eu sou mesmo. Vamos lá. Aí, seu pai vem, conhece sua mãe. Eles casam quando? Eles amigaram, eles não casaram. Eles amigaram? Amigado amigaram. com fé, casado. Casado, é. Aí É. minha mãe engravidou, né? Pouco tempo que eles estavam morando juntas. Aí minha mãe, pouco depois, engravidou. E a minha mãe fez 18 anos dia 7 de abril de 93 e eu nasci dia 18 de abril de 93. Então, quando a minha mãe me teve, ela estava com 18 anos. Não, muito novinha. Muito novinha. Muito novinha. Muito novinha. Pô, você deve ter quase uma... Você tem vários colegas de trabalho Vários. que é mais colegas, velho que sua mãe. Mais velho que a minha mãe. Ou Eu seja, você tenho- pode ter uma relação de amizade, muita amizade com sua mãe. Sim. Você deve ter, talvez. Temos uma relação muito boa de amizade. Chique. Temos E uma aí- boa relação. E seu irmão, quantos anos que ele tem? Meu irmão tem 30. Ele é novo. Ele é quase da sua idade também. Nós temos 2 anos de diferença. Isso é muito bom. Que aí você é criado todo mundo junto, né? Fomos criados juntos. E aí, mas como é que foi essa infância? Na relação, esse relógio tá me incomodando demais, cara. Nossa senhora. Tira o relógio, deixa Eu ele vou aí tirar do esse ladinho. relógio. Que relógio insuportável, mano. Deixa eu jogar. Qualquer coisa é 45, você me avisa que se parar ali. Mas tá rolando ali. Pode ir? Se quebrar. Eu não vou pagar outro. Nossa, tava me incomodando demais. Parecia que tava me enforcando aqui no punho.
O que eu tava falando? Da minha infância. É. Como é que foi a infância? Então, a minha Foi de infância... boa? Teve aquele pontinho de dificuldade? Tivemos um pontinho de dificuldade. Em que ponto? O que aconteceu? Financeiro, né, gente? Acho que quase todo mundo na vida, em algum momento, passa por um problema financeiro. Ou seja, ele na infância, ou seja, ele na fase adulta. Eu tive nos dois. Eu também. Mas, assim... A minha infância, ela foi uma infância muito boa, graças a Deus, meus pais, tudo que tiveram ao alcance deles para nos proporcionar, eles proporcionaram. Houve a ausência deles, né, porque é aquele negócio, os pais precisam trabalhar, né, para poder ali dar o sustento pro filho. Então, às vezes a gente ficava muito sozinho, ou ficava com outras pessoas para cuidar da gente. Então, às vezes a gente... Mas era papo de passar semana fora de casa? Não, semana não. É só saía cedo demais e voltava tarde demais. Tarde demais, Às vezes, saía, a gente tava dormindo e chegava, a gente tava dormindo. Eu sei que isso é complicadíssimo. É complicadíssimo. Mas eu tive uma infância muito boa, mas desde cedo eu tive que pegar muitas responsabilidades dentro de casa, até para poder ajudar a minha mãe, meu pai, né, nas questões. E teve uma fase muito difícil na nossa vida, que meu pai ficou muito tempo desempregado e, tipo assim, não achava, não. E aí só minha mãe trabalhando. Isso nós estamos falando de quê? De 2000, 2000... Eu não vou lembrar ano exato, assim, não, viu, Marcelo? Mas você tinha quantos anos? Eu tava ali com uns 9 anos, por aí. Você nasceu em 93, então foi 2002. 2002. Foi ali por 2002. 2000 foi alguma coisa. Mas foi dali que de 2002 pra cá foi melhorando. Não, passamos uma fase bem difícil, um tempinho bom, sabe? Passamos uma fase aí lá pra 2004, 2005, que as coisas começaram a dar uma melhorada, uma clareada. E... eu acho que muita gente dessa geração, acho que dá pra falar geração nossa. A nossa geração. Embora eu tenha 37 e você 32, é quase a mesma coisa geração, ali. É porque a gente também, lá em casa, nós passamos essa dificuldade ali entre 98 e 2002, sabe? Era uma fase difícil, um período difícil, né? Meu pai ficou um bom tempo desempregado, só minha mãe trabalhando. Não nos faltou nada de alimento. Mas era um negócio que era mais regrado. Bateu na trave, né? Bateu na trave. Era um negócio que era mais regrado, sabe? Que tinha ali... Pô, e eu fico imaginando o quanto que não deve doer pro pai. Isso, né? Deve doer muito, viu? Eu via que doía. E eu falo que eu assumi responsabilidade muito cedo, porque ali pouco depois, com os meus 10, 11 anos, eu comecei a buscar uma priminha minha na creche, que era um bebê e uma criança, né? Mas naquela fase, gente, há anos atrás, uma criança com 10 anos, ela era muito responsável, né? Então, eu buscava ela na creche, aí minha tia me pagava ali um dinheiro por mês, aí eu já ajudava meus pais com aquele dinheirinho ali, sabe? Aí já começou a minha história com o empreendedorismo, porque ali, com 10, 11 anos de idade, eu comecei a pegar lingerie na mão desses... Com 10 anos você vendeu lingerie? 10, 11 anos, comecei a vender lingerie. A minha avó, assim, ela vende tudo dessas revistas, Avon, Natura, Jequiti, e minha avó, assim, é vendedora da Avon muito antiga, e minha avó vende lingerie também, que esses caras passam de carro, assim, e oferece pra pessoa ficar consignado, aí você vende, você ganha uma porcentagem. Aí, nesse período, eu peguei também. Aí mas você vendia pra quem? Eu vendia pro povo, aí na rua oferecendo. Mas qual que é o argumento que você usava pra vender uma lingerie? Tipo uma lingerie, eu perguntava se a pessoa sensual, sexy? Não, mas não era lingerie sensual, sexy. Não era igual as lingeries de hoje. Era coisa casual. Por exemplo, a pessoa usar todo dia, tipo calcinha, sutiã, cueca, pijama. Não era uma lingerie sensual, sexy, até mesmo porque dessa idade eu não tinha nem acesso a esse tipo de lingerie, eu entendeu? Pensei que tinha, não era nem... Não era acesso a esse tipo de lingerie. Calcinha de algodão. Coador de café. Isso mesmo. Coador de café. Coisa de calcinha de criança, meia, vinha um monte de coisa, vinha umas camisas, umas blusas. Mas enrolava? Dava uma boa grana? Tomei um calote só de uma senhora, você acredita? A senhorinha, nossa, que filha ordinária. Da mãe, ordinária. Lembra até hoje, tá? Criança?
Lembro até hoje, um pijama de R$30. Sério? Ela não me pagou e eu fui lá cobrar, tá? Você foi? Fui várias vezes cobrar. Mas ela tá viva ainda? Tá viva ainda, de vez em quando eu encontro com ela na rua. Pô, mas isso Aí eu tem o quê? penso assim, 22 anos. Tem 22. Assim, tem 22 anos que a senhora me deve, hein? R$30. Não, e com juros? Não, né? Não tem como. Já caducou, né? Não, Não, existe isso. não. Nunca caducará. Tem juros. É. Mas e aí? Aí você vendia as paradinhas? Vendi. Aí às vezes eu ia com a minha avó nos lugares também, que minha avó tinha muitos clientes. Aí vendia, minha avó me dava um trocadinho ali também. E aí Aí você às vezes foi crescendo? às vezes o que eu fazia de dinheiro eu já ajudava. Tipo assim, óbvio que eu comprava umas coisinhas pra mim, mas já ajudava dentro de casa também, na E medida do aí possível. você foi crescendo, estudando. Eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei meu primeiro emprego, foi com 16 para 17 anos. Aonde? Eu trabalhei numa loja de cosméticos, chamava Yes Cosmetics. Eu era promotora de vendas. A loja ficava numa galeria, eu ficava na porta dessa galeria convidando as pessoas para conhecer a loja. Isso lá no Bairro da Lua? Não, isso é no centro, No do centro. lado do Banco Bradesco. Tem uma galeria ali, a loja era lá no fundo. E aí eu ficava convidando as pessoas. Então esse foi o meu primeiro emprego. Gente, eu desde sempre, eu sempre trabalhei em 2 lugares, eu nunca trabalhei num lugar só. Já sofro desde cedo. Já sou Július desde cedo, desde muito cedo, que eu sou igual o pai do Cris. Aí, com isso, eu já fazia outras coisas também, vendia bombom na escola. Aí eu vendia bombom na escola e trabalhava. Eu já te contei isso? Eu nem lembrava. Onde eu falo que eu sou o pior empreendedor do mundo. Eu já te contei que eu vendi bombom na escola também? Não. Teve uma época que eu tive que vender bombom na escola pra pagar passagem. Uhum. Então, o que eu fazia? E você me conheceu antigamente. Sim, conheci. Eu vendia até dar o da passagem. Deu o da passagem, eu matava o bombom, filho. Jogava tudo pra dentro. Comia o bombom inteiro, que era chocolate. Pra quem não sabe, Chocolatra. quando ele fala que conheceu ele antigamente, é porque ele era obeso. Bastante obeso. Eu era gigantesco. Por isso que ele comia todos os bombons. Eu o quê? Roubava ou você comprava a caixa pra vender? Não, animal. Minha mãe fazia. Minha mãe fazia o bombom. Eu vendia, tipo assim, a quantidade, a passagem era R$3. Você roubava? Não, eu não. O que você fez assim? Achei que você roubava. Não. Minha mãe fazia, eu vendia, aí vamos supor, passar R$3. Deu R$3, assim, agora esses 7 bombons aqui eu posso jogar pra dentro. E pá! Eu tenho muito. É muito Aí eu chegava em casa, minha mãe assim, cadê os bombons? Eu falei assim, comi, mãe. Eu comi os bombons. É muito engraçado. Eu comecei a vender bombom na escola, né? Pra poder fazer um dinheiro também e pra ajudar dentro de casa. Porque aí nessa fase foi um outro momento de desafio financeiro, entendeu? Então eu comecei a fazer os bombons. A minha mãe ajudava também. Nós fazíamos juntas, nós duas, e dividíamos o lucro, né? E desde então eu vendi bombom muito tempo. Vendi bombom na Câmara. O pessoal, tinha vezes que eu... Acho que eu já comprei bombom. Já seu. comprou. Já comprei um ovo de Páscoa, seu. Também, já fiz ovo de Páscoa por muitos anos, inclusive. Uns 12 anos comprei eu fiz ovo de Páscoa pro meu filho. E quando a gente começou a vender ovo de Páscoa, olha só, eu tava ali com 13 para 14 anos. Eu queria muito um celular. E o meu irmão queria muito uma bicicleta. E era a época de Páscoa. E eu tinha 2 vizinhos que a gente pareava a idade também. Era um casal de irmãos também, né? Um menino e uma menina. E a gente pareava as idades. E eles queriam muito alguma coisa. Eu acho que ela era um celular e ele era um videogame. E as nossas mães começou a fazer ovo de Páscoa. E a gente começou a sair na rua oferecendo às pessoas ovo de Páscoa, porque elas falaram que todo o dinheiro que a gente vendesse, a gente vendia a preço único, era R$10. Era um tamanho único e R$10 na época. Todo o dinheiro que elas conseguissem ia nos dar pra gente poder comprar Os negócios. Os negócios. Gente, foi muito legal nessa época. Deu R$200 para cada um de nós. Deu R$800 de lucro. Que chique. Na época. Aí eu fiquei com 200, meu irmão 200 e os meus vizinhos, cada um dos dois com 200 também. E deu pra comprar também. um celular? Deu para comprar um celular. Comprei um LG, um de Chocolate. flip.
Ah, não. Não, Sei. um de flip. Ele tinha um espelhinho na frente. E o meu irmão comprou a bicicleta. A bicicleta dele foi um pouquinho mais cara. Minha mãe completou. Meus pais completaram o valor. E meus vizinhos compraram os negócios dele. Mas foi muito legal, porque a gente saía com uma cestinha com os chocolates para as pessoas degustarem, para eles saberem que o nosso chocolate era de boa qualidade, para a gente conseguir vender. E pegamos várias encomendas, várias encomendas. E vendemos muitos ovos de Páscoa na época. Aí, nós ajudávamos, mas quem pegava no pesado ali para fazer mesmo era minha mãe e minha vizinha, né? As nossas mães, para poder confeccionar mesmo o ovo lá pra gente poder entregar ao pessoal. Mas foi muito legal essa época. E aí, depois disso, eu e minha mãe continuamos fazendo ovo de Páscoa aí todos os anos, tanto que... Você faz ainda? Não faço, tem 3 anos que eu parei. Falta desse ano. Tem 3 anos. Até hoje o pessoal me manda mensagem perguntando se eu não vou fazer. Por que você parou? Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. E financeiramente não compensa mais, Marcelos, porque o preço das coisas, a gente trabalha com produto de qualidade. Eu não vou cair na qualidade do meu produto. E eu também não vou onerar muito o meu cliente. Porque senão não vai compensar também, eu vou acabar perdendo o cliente porque onerou demais. Porque eu entrego ele qualidade. Então, em algum momento, eu posso perder esse cliente e vai me dar um trabalho. Mas um trabalho, por exemplo, tinha vezes que eu ia fazer ovo de Páscoa, que eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, 5h30 eu já estava de pé. Eu não ia dormir, eu deitava, descansava um pouquinho e levantava. Porque os doces tem que estar tudo fresquinho para poder entregar a pessoa tudo fresquinho. Eu não sei quanto tempo que a pessoa vai demorar para consumir esse ovo de Páscoa depois que eu entregar para ela. Então, tem que deixar o mais fresco possível. Uhum. Então, dá muito trabalho. Durante um tempo, deu um retorno financeiro muito legal, mas depois já não compensava mais. E eu já tinha outras atividades de trabalho também, não estava dando para conciliar. Uhum. E eu acabei, tem 3 anos que nós não fazemos mais ovo de Páscoa. Mas fiz muitos anos, foram 12 anos fazendo ovo de Páscoa todos os anos. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Aí, Sabrina, chega um determinado momento da sua história, Sim. você conhece Vitor. Vitor. Que homem. Namorado? Marido? Namorido? Noivo? Namorado. Há quantos anos? Vai fazer 15 anos. Não, tem mais, tem não? Não, em setembro faz 15 anos. Ah, eu querendo discutir. O Ravi Codé tá falando justamente isso lá, eu querendo discutir quanto tempo você tem de relacionamento. E ela é boa de data. Ela é boa de data. Que homem. Que homem. Sujeito, gente fina toda a vida. Como é Toda que vida. começou esse relacionamento aí? Então, eu e Vitor, nós éramos amigos. E aí, um dia, tipo assim, a gente saía junto. Na verdade, Vitor até levava eu pra poder ficar com um carinha que eu conhecia na época. Sério? Sério mesmo. Provavelmente vocês já me contaram essa história e eu não tô lembrando. Sim, nós éramos amigos apenas. Eu tinha um menino que eu tava conhecendo na época, aí como meu pai era mais rígido assim, às vezes tinha uma dificuldadezinha pra deixar eu sair sozinha, aí às vezes eu saía com o Vitor e ele me deixava lá pra ir ficar com o cara. Com esse rapaz. Vitor, que eu então, conheci. durante um tempo foi azeite. Nós éramos Ele amigos, só acompanhava. né? Nós éramos amigas, aí ele saía com os amigos dele também. Mas ele é muito ficava com gente as boa, meninas cara. lá, né? Mas e aí, Conhecia como é que algumas foi? namoradas dele. E numa dessas ele falou assim, ó, Sabrina, eu tô Não. cansado de te levar pra ficar com os Não. outros. Quero te levar pra ficar comigo. Não. Nós estávamos... Tipo assim, aí nessa época eu já não tava mais ficando com essa pessoa, ele também não tava ficando com ninguém, e o pessoal, como a gente tava muito próximo, as pessoas começaram a falar assim, vocês dois vai dar, hein, vocês dois isso, vocês dois aquilo. E acabou que começou a despertar já que tá todo mundo interesse. falando. Aí a gente ficou um dia e começamos a namorar. Aí desse dia nunca mais, Largou. tipo assim, largou. Aí, lógico que durante o relacionamento teve 2 vezes que a gente teve um término, mas muito rápido. Uma vez de 1 mês e pouco, outra vez, tipo assim, de 1 semana. É mesmo? É. E só que agora o Vitor tá morando longe. Ele tá morando longe. Por quê? E conta como que é essa experiência do namorado morar longe. Então, na verdade, Vitor recebeu uma proposta de trabalho em setembro do ano passado. Foi uma coisa assim muito louca. Um amigo que trabalhava com ele
veio dessa empresa lá de Caçador, onde ele reside agora, né? Lá em Caçador, em Santa Catarina. Esse cara trabalhava lá e aí, por alguns problemas familiares, ele teve que voltar pra cá, por causa de filha, esposa, doença na família, essas coisas. Aí acabou voltando. O pessoal ofereceu pra ele ir pra lá de novo, mas parece que a esposa tava com a mãe doente, ele não quis voltar. Tipo assim, ela não quis, ele não queria ficar perto, longe da filhinha dele, que era pequenininha e tudo. Aí ele falou com o Vitor assim, por que você não tenta? A oportunidade lá é muito boa. Né, você tá jovem, não tem filhos, você não é casado ainda. E Vitor, ele é muito apegado com a família, né? Aí Vitor já ficou um pouquinho assim, receoso. Aí me ligou e disse assim, amor, o que você acha? Eu disse assim, vale a pena tentar a oportunidade, né? Você não tem nada a perder, vê como é que vai ser. Aí ele fez uma entrevista, o pessoal gostou muito dele e falou assim, tipo assim, isso foi um negócio de meio-dia. Eles marcaram a entrevista com ele 20 horas, 8 horas da noite, daquele dia. Aí ele fez a entrevista, eles fizeram a proposta, mas não era uma proposta tão legal para ele poder ir embora, mudar de estado. Aí beleza. Aí ele deu a resposta negativa, falando assim, olha, eu agradeço a oportunidade, mas nesse momento não é interessante. No outro dia eles fizeram uma contraproposta para ele, de quase o dobro do valor do que eles fizeram da primeira. Aí ele me ligou, ele disse assim, o que eu faço? Eu tô assim, você aceita? Mas você falou de boa, assim? Falei de boa. Sabe por quê, Marcelo? Eu penso assim, as coisas hoje estão muito desafiadoras, né? Em todos os âmbitos, em todas as áreas. Quando a gente tem uma oportunidade assim, a gente agarra, a gente não deixa ela passar, né? A gente não deixa ela passar. Tem que ser um negócio muito considerável. Tem que ser muito bom. E eu falei assim, olha, isso vai ser bom pro seu crescimento, pro seu currículo, entendeu? Eu acho que você deve ir. Só que o Vitor, ele é muito apegado com a família. Aí ele conversou com os pais dele, né? Pra pegar a opinião, que eu acho que é importante também. Aí eu dei ele todo o apoio. E foi um negócio assim, ó, de uma semana pra outra. Dentro de 1,5 dessa data, ele já mudou. Isso aconteceu, tipo assim, 5, 6... Você chorou? Não. Nada? Não. Assim, eu chorei por ele mudar? Na hora da despedida lá do aeroporto, eu chorei um pouquinho, mas eu não choro muito assim, não. Bem, você falou que sua família, vocês não são muito emotivos. Sabe por quê? O que acontece? Não era pra uma coisa ruim, era pro crescimento dele. Então, eu também tinha que ser mais forte ali, porque se eu chorasse demais, e eu precisava ali naquele momento dar um apoio pra mãe dele, porque a mãe dele tava mais sentida, porque Vitor é um excelente filho, né? Ele é excelente namorado, excelente filho, excelente amigo. Então, assim, Vitor faz muita falta pra gente aqui, a presença dele faz muita falta pra nós. Então, naquele momento também, eu não podia... Eu sou mais durona, né? Então, eu consigo segurar um pouco as emoções. Não que eu não estava sentindo, mas eu consigo segurar melhor. Uhum. Então, eu precisava passar ali uma segurança pra ela também, de que as coisas iam dar certo, que ia ser bom pra ele, bom pro crescimento dele, até pra ele ir mais tranquilo também. Entendeu? Eu sou uma fresca. Então, pra ele ir mais tranquilo também. Foi quando? Foi 2023. 2023. Eu tive que fazer uma cobertura de uma semana fora de BH. Foi Rio, São Paulo e Uberlândia, acompanhando Cruzeiro, depois Atlético. Quando foi? Eu saí daqui na sexta. Quando foi no domingo, eu tô na estrada pra São Paulo, chorando por causa dos meus filhos de saudade. Mas eu não tenho filhos, né? Então, talvez seja por isso também. Talvez se fosse um filho meu, talvez eu estaria, né, mais emotiva, mas... Eu passo aperto com isso. E Vitor, eu precisava passar uma segurança pra ele também nessa questão. Porque, igual, pra mim, a minha realidade não mudou muita coisa, né? Mas pra ele, a realidade dele mudou por completo. A sua realidade mudou. Não, minha realidade não mudou muita coisa, não. Por quê? O que acontece? Por exemplo, se passar fim de semana com ele, agora não passa mais. Não, sim, mas eu falo assim, a minha realidade mudou pouca coisa. A dele mudou muito. Por quê? Dele mudou tudo. Eu continuo tendo minha rede de apoio aqui. Os nossos amigos estão todos aqui. Os nossos familiares estão todos aqui. Eu continuo no mesmo emprego, com as mesmas pessoas, com os mesmos... A grande maioria, uma grande parte, os mesmos colegas de trabalho. Então, a minha rotina continuou a mesma. Os lugares onde eu frequento, as pessoas com quem eu converso, continuou a mesma coisa. Não mudou.
Hoje, o que eu sinto mais falta é aos domingos, que era o dia mesmo que a gente estava junto, porque, como eu falei, né, eu trabalho muito. Uhum. Então, eu tenho a minha rotina na Câmara Municipal hoje, e também, aos finais de semana, eu costumo trabalhar no cerimonial. Então, quase todos os sábados, eu estava ali comprometida com as questões do cerimonial. Então, o dia que a gente tinha mesmo era domingo. Então, a minha rotina mudou pouco, né? Mas a dele mudou muito mais. Mas, assim... Me conta, como é que foi essa entrada na Câmara? Então, Quando foi? Você já falou que foi em 2015. 2015. Com o Aziz? Com o Aziz. Como que foi isso? Então, um dia eu já trabalhava e eu estava querendo trocar de emprego. E eu levei meus currículos, né, em vários lugares. E um dia eu deixei meu currículo, eu fui lá no gabinete de Aziz, eu nem imaginava que na Câmara Municipal tinha cargos de nível médio, né, de nível fundamental, não sabia. Mas eu fui lá levar meu currículo porque eu acreditava que, por ele conhecer muita gente, talvez ele poderia me indicar para alguma empresa. Então, deixei meu currículo lá. Fui lá e conversei com ele e falei assim, olha, Aziz, se você souber de alguma oportunidade, eu estou à procura de um novo emprego e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, isso assim, uns 7, 8 meses antes da eleição para a presidência da Câmara. Ele falou assim, se eu for presidente da Câmara, eu vou colocar você para trabalhar aqui comigo. Mas, gente, eu comecei a rir. Depois, internamente, assim, eu saí de lá, assim... Gente, tá me iludindo, né? Que papo mancada. De político, que eu tô fazendo né? aqui? Nossa, mas eu pensei assim, né? Pensei mal, mas eu pensei assim, papo de político, né? Vai me dar uma oportunidade aqui. Eu pensei assim, nem curso superior tem, porque eu tinha nível médio e técnico. Uhum. Eu já tinha um curso técnico, mas eu não tinha curso superior e eu acreditava que para trabalhar ali só tinha cargos de curso superior. E os meses passaram e um dia, em alguma resenha, não sei do que era, os meus pais estavam e a Aziz falou com os meus pais que ia me chamar para trabalhar. Que ele tinha ganhado para presidente da Câmara e ia me chamar para trabalhar. Aí eu disse, uai, será? Aí eu trabalhava numa clínica de estética. Eu era auxiliar administrativa nessa clínica de estética. E inclusive, eu já tinha saído do outro emprego que eu tava, que era em loja. E aí, eu tinha entrado para essa clínica de estética. Então, eu tava lá, tinha uns 7 meses que eu tava nessa clínica. E eu tinha uma relação muito boa com a dona da clínica, que é a Tátila, da Toque Firme, inclusive. É uma pessoa maravilhosa. E nós tínhamos uma relação muito boa e a Aziz me fez esse convite. Aí, foi engraçado que eu pensei assim, será? Porque como a presidência dele, né, eram 2 anos, teoricamente eu tinha uma temporada ali na Câmara Municipal de 2 anos, garantida, né? Uhum. Aí eu pensei assim, vou lá conversar, olhar salário, ver se compensa. E compensou? Oxe, se compensou, porque na época era uma diferença grande, né? Hoje não é uma diferença tão grande se a gente for comparar, mas na época, para mim, era uma realidade totalmente diferente. Eu recebia um salário mínimo de R$720 e eu fui para um salário de quase 3 mil. Então, assim, naquela época, porque eu fui ser assessora do presidente da Câmara. Então, assim, naquela época, para mim foi uma diferença muito, muito grande. Tanto é que hoje não tem tanta essa diferença mais, né? Uhum. Dos valores. E para mim, né? Eu falei assim, não, vamos começar a mudar minha realidade aqui. Aí eu comecei um choreiro. Por quê? Eu dava muito certo com a dona da clínica e ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. E ela meio que deixou na minha responsabilidade. Tipo, ela confiava muito em mim. E eu sempre fui muito comprometida com o meu trabalho. E pra eu falar pra ela... Isso era tipo assim, 27 de dezembro. Eu tinha que começar na outra semana. Ia dar 5 de janeiro, assim. Aí eu fui conversar com a Tátila, chorando. Aí ela fala assim, não, você tem total apoio meu, você tem minha bênção. Se eu pudesse, eu cobria seu salário para manter você aqui comigo, pela sua competência e tudo. E aí, foi assim, iniciei dia 5 de janeiro de 2015, na Câmara Municipal, como assessora executiva do presidente da Câmara.
E aí depois vem Louro, você fica com Louro. Isso, aí nós temos, né, a eleição ali. O Aziz, ele é reeleito, mas ele já tinha a assessora dele, que era uma pessoa muito competente, que eu entrei no cargo secundário, né? E eu já tinha essa noção de que eu não ficaria... Tanto é que eu me capacitei nesse período em uma outra formação técnica para eu tentar novas oportunidades fora, se fosse o caso. E eu tive o reconhecimento de Louro, que foi muito legal. O Aziz também, né, contribuiu para isso, obviamente. Conversou com o Louro, falou da competência do meu trabalho. E o Louro me fez o convite. Enfim, é uma frase que fica marcada na minha cabeça, porque o dia que ele conversou comigo, ele falou assim, não, o Aziz falou muito bem de você, mas eu vi a competência do seu trabalho. Eu acompanhei de perto. Então, assim, isso foi muito gratificante para mim. E aí eu dei continuidade com o Louro também. Tá certo. E agora, Sabrina, você volta como diretora do CAC. Aí... Como que é essa experiência de ter essa direção de um braço que é importante para a Câmara? Assim, após esse período de Loura, né, vieram muitas coisas. Eu fui assessora de outro vereador, eu tive à frente da coordenação do PAPRE e do PROCON. E em dezembro do ano passado, eu recebi, né, ali depois que já estava ajustada as questões da mesa diretora, o Rafa me fez o convite para ser diretora do CAC. E para mim foi uma surpresa, porque eu juro para você que eu não esperava. Não esperava, não. Eu não esperava. Eu fiquei muito feliz com o convite por ele acreditar no meu profissionalismo, né, para poder assumir um cargo de tão importância, até mesmo porque a responsabilidade ela é muito maior, porque Rafa já foi diretor do CAC. Né? Uhum. Então, assim, ele tem um carinho especial com o CAC. Então, ele me dá essa né, essa atribuição. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito receosa, porque, poxa vida, é uma responsabilidade muito grande. E, assim, eu vou pegar, vou agarrar o desafio com unhas e dentes. E aí eu comecei a me capacitar para isso também. Eu fiz alguns cursos mais voltado para essa área de liderança, porque, né, hoje eu lidero uma equipe ali de 20 pessoas que ficam sobre a minha responsabilidade no CAC. Então, eu comecei a estudar melhor sobre isso. E nós estamos aí caminhando no 7º mês nesse desafio e tem sido muito legal, tem sido muito importante. Já peguei... uma parte tensa aí que a gente já iniciou com mudança, né? Com obra, com tudo. Mas tem dado muito certo. Sabrina, o que você gosta de fazer? Nossa, eu gosto de fazer tanta coisa. Mas, assim, meus hobbies preferidos é dançar. Eu amo dançar, gente. Inclusive... Dançar o quê? Eu danço tudo. Qualquer dança. Qualquer uma. Qualquer uma. Mas hoje, inclusive, recentemente, eu entrei pra aula de forró. Eu sempre gostei de forró, sempre dancei, assim, de forma amadora e quis agora dar uma evoluída, dançar bonitinho, um pezinho de serra ali e tudo. Aí, tô fazendo aula de forró agora, tá sendo muito legal. E eu gosto muito de coisa radical também. Eu amo dirigir, gente. Dirigir pra mim é terapia. Eu amo dirigir. Eu também gosto muito de dirigir. E pilotar? Pilotar. Também gosto. Você tem carteira de moto? Não tenho carteira de moto. Mas você pilota? Eu piloto. Cara, hoje moto é bom pra caramba. Não dá, tem coisa que não dá pra gente ficar falando, né, gente? Piloto sem carteira. Não é bem assim que eu piloto sem carteira. Mas, assim, eu sei pilotar, mas eu não fico pegando moto aí sem carteira. Até mesmo porque eu não tenho moto. Coronel Alberto Luiz. Não, até mesmo porque eu não tenho moto. Às vezes, na roça, assim, num lugar mais assim, aí a gente pilota. Mas é muito bom. É muito bom. Não sem carteira. Com carteira é melhor. Eu comecei a tirar carteira de moto e aí foi durante um período eleitoral aí, 2016. Só que aí aquela confusão de período eleitoral, né? Você não tem tempo, você tá ali empenhada na eleição, na campanha, então eu acabei, tipo assim, os meus horários e os do instrutor da autoescola nunca eram compatíveis, e o tempo foi passando, acabei perdendo minha pauta e eu não tentei novamente, principalmente porque depois eu perdi um primo de acidente de moto, e eu acabei meio que deixando isso pra lá.
A moto é bom demais. Mas eu gosto de voar de parapente. Gosto de umas Nossa coisinhas Senhora, assim, que legais, coragem. assim. Como é que foi esse negócio? Parapente. Eu sempre tive vontade de voar, sabe? De andar, de voar de parapente. Como eu tenho vontade de outros esportes radicais. Paraquedas, bungee jump, tudo isso eu gosto. Kart, drift, tudo isso. O kart tá tudo bem. Um driftzinho também. Eu sou doida pra poder fazer isso, acredita? Muito. Não, nem. Eu Pra gosto quê? dessas coisas. E no feriado de Corpus Christi, eu tava lá em casa, tipo assim, dia 20, sexta-feira, arrumando minhas coisas lá, nada pra fazer, muita coisa pra fazer. Eu tô assim, ai, gente. Vou caçar a morte. Vou ver a morte de não perto. É assim, gente. Ninguém morre assim Ah, fácil, não, morre não. Não, morre fácil, não. Aí eu pensei assim, gente, tem um sonho que eu tô querendo realizar tem tanto tempo. E eu sempre vou deixando pra depois e comecei a pesquisar sobre o parapente. Aí eu queria já marcar pro outro dia, pro sábado seguinte, assim, ó. Era sexta-feira, eu queria marcar pro sábado seguinte, só que não tinha como. Tinha que agendar com um certo período de antecedência e tudo mais, porque eles têm os horários dos voos, tem as pessoas que fecham, né? Aí o cara falou assim comigo assim, eu tenho no próximo sábado. Eu disse, ótimo. Eu não contei nada pra ninguém. Eu fiquei caladinha, quietinha, não contei nada pra ninguém. E nesse dia foi show do Padre Fábio de Mello, né? Que inclusive consegui uma foto com o Padre Fábio de Mello. Você voou no dia do show do Padre Fábio de Mello? Não. Nesse dia, à tarde, que eu comecei a lá pesquisar as coisas. Quando foi à noite, a pregação do padre falando que a gente tinha que viver mesmo a vida, que a gente tinha que realizar os sonhos, né, Matheus? Que a gente tinha que realizar os nossos sonhos, que tinha muitas pessoas aí pagando plano funerário ao invés de pagar uma viagem. Eu tô assim, esse padre só tá me dando força pra voar mesmo. Aí... assim, menina, acontece alguma coisa, a culpa ia ser do padre. Não, lógico que não. Aí eu tô assim, você quer saber? É só uma confirmação de Deus. Valeu, porque, padre. Eu já tava querendo voar. Eu converso Aí você faz uma eu dessa? converso muito com Deus. E eu peço a ele confirmação de todas as coisas que eu vou fazer na minha vida. Então, assim, eu consagro tudo que eu vou fazer a Deus, entendeu? Então, assim, eu já tinha tido uma conversa com Deus ali à tarde. Eu tô assim, nossa, Deus, eu tô querendo fazer esse negócio. Eu podia me dar uma confirmação se eu tenho que realizar esse sonho mesmo. Quer melhor do que isso? O padre falar que a gente tem que realizar os sonhos? Aí... não contei nada pra ninguém. Fiquei caladinha a semana inteira. Aí eles falaram comigo que 2 dias antes iam fazer contato pra eu poder... pra marcar o horário do meu voo, pra ver as condições climáticas, né? Se tinha como ou não. Aí eles entraram em contato comigo, marcaram meu voo pra 10 horas da manhã do sábado. Do sábado, dia 20 alguma coisa. 24, 25 de junho, não sei. 7, sei lá. Enfim. Deve ter umas 2 semanas, né? Enfim. Aí... Foi aonde? Foi em Brumadinho, no topo do mundo. Lá na Serra da Moeda. Aí quando foi um dia antes, aí eu comuniquei pra minha mãe e pra Vitor, meu namorado, que eu ia no outro dia, 10 horas da manhã, pular de parapente. Aí, e qual foi a reação? A minha mãe tá assim, ai meu Deus do céu. Só falou ai meu Deus do céu e falou assim, não, você tem vontade de ir, vai realizar seus sonhos. Você é muito corajosa. E Vitor falou assim, eu queria muito estar aí com você pra ver você realizando seu sonho. Eu não vou não. Aí, eu não vou não. Aí eu falei assim, eu não consigo esperar até setembro você vir, eu preciso ir voar amanhã. E foi ele lá. falou que ele queria qual daqui, que é a sensação? né? Marcelos, deixa eu te contar um negócio. Eu não Sentiu senti nada, véio? Gente, nada. Eu não senti nada. Foi uma coisa mais natural. Era como se eu fizesse aquilo a minha vida inteira. Não senti absolutamente nada. Eu não tive, por exemplo, um friozinho na barriga. Eu não senti uma ansiedade. Eu não tive meu batimento cardíaco alterado. Eu fiquei pleníssima. Foi muito legal. Mas a sensação é muito gostosa. Muito, muito gostosa quando você tá lá em cima, que você vê aquela paisagem toda, que você sente aquele vento, que você vê o céu, que você vê as coisas, que aí você vê tudo que Deus criou. É muito legal. É muito, muito, muito legal. O problema Foi uma é que você tá na mão de um negócio que pode ter a qualquer momento. Mas você já E pensou? você pode morrer. Você já pensou que a gente pode morrer de qualquer coisa a qualquer momento? Mas aí eu vou pra que eu vou... Aqui, vamos supor, eu tô aqui. Cai um avião aqui, eu não tenho o que fazer. Né? Eu tô... Enfim. Agora eu tô aqui. Aí eu vou assim...
Acho que eu podia voar de parapente amanhã. Aí eu vou lá e morro? Trouxa. Sou trouxa. Marcelo, eu acredito que ninguém morre antes da hora de morrer, não. Ah, eu também acredito que não. Talvez, por exemplo, se fosse o meu momento de morrer... Você poderia morrer de acidente de carro indo pra lá. Eu poderia morrer de acidente de carro indo pra lá. Ou na minha casa, entendeu? É. Não ia ter muita escapatória. Mas essa teoria, ela não tem confirmação. Não tem, então, mas como também... ela não tem confirmação, eu não vou procurar o parapente. Mas eu penso que já pensou se eu for deixar de realizar todos os meus sonhos por medo? Não, você tem que realizar. Aí você eu que deixa sou de bunda mole mesmo. Você deixa de entrar numa cachoeira por medo da água fria, você deixa de pular de paraquedas. Gente, se a gente for viver à sombra do medo, a gente não vive. Nossa, que isso, profundo. Mas é verdade, eu tenho muito essa teoria comigo. E até mesmo porque eu tive um período muito difícil da minha vida, né? Onde minha mãe enfrentou uma depressão e pouco depois eu tive um quadro de depressivo e ansiedade. E isso é uma coisa muito ruim, a gente não vê cores na vida, não. A gente acha que vai ficar tudo ruim, que tudo vai ser ruim pra sempre. A gente vê problema em muita coisa. E como é que você curou isso aí? Deus, eu não tenho explicação, eu não tomei remédio, foi muita oração mesmo, foi muita presença de Deus buscando mesmo, e terapia, né, ajuda profissional também, mas, e aí gente, a gente precisa viver, sabe, isso daqui é muito passageiro, a vida da gente é muito breve, o nosso tempo aqui é muito curto, você pode viver 100 anos, mas 100 anos é muito curto. Eu dei conta disso quando o avô de Vitor, seu Jair, que Deus o tenha, era uma pessoa maravilhosa, eu gostava muito dele, seu Jair era uma pessoa muito cheia de vida. E aos 87, 88 anos, ele começou a apresentar os problemas da velhice mesmo. Aí teve um dia que eu brinquei com o seu Jair, assim, a gente estava falando da vida, alguma coisa assim, aí eu perguntei assim, seu Jair, você já viveu muito tempo? Algo nesse sentido, eu não lembro exatamente o contexto, mas ele falou assim que a vida passa muito rápido e que todo o tempo que você vive não é o suficiente. Não. Chique. Entendeu? Todo tempo que você vive não é suficiente. Hoje eu tenho minha avó, que tá com 76 anos, 77 anos. E aí eu penso assim, a minha avó, ela é cheia de vida. A minha avó anda igual notícia ruim. Ela anda o badalho inteiro. Minha avó tem 77 anos, ela é aposentada, ela é pensionista. E a minha avó continua vendendo o Avon dela. Minha avó continua atendendo uma família que ela trabalha há anos. Ela vai lá, lava a roupa, passa as roupas do pessoal. E vende as lingerie dela. Não é obrigada a trabalhar, viu, gente? Não é trabalho escravo do idoso, não. Mas é porque ela gosta. E a minha avó é cheia de vida. A minha avó vai em todas essas excursões aí de bate e volta. É em praia, é em jubileu, é nisso. E assim, se você perguntar pra minha avó, ela tá, né, já viveu bastante. Mas eu tenho certeza que a vida passou muito breve pra ela também. Algo que vocês não sabem é que a Sabrina também é streamer. Streamer. Vou perguntar, o que é streamer? O que você streama? Então, eu faço live no TikTok. De quê? De comunicação e entretenimento. Eu converso com as pessoas no TikTok e isso me rende um dinheirinho. Sério? Seríssimo. E hoje eu tenho uma agência também, eu recebo alguns convites para poder ir à sede do TikTok, vocês já me viram lá, né? Acho que já vi uma foto alguns sua. eventos, eu já fui em 3 eventos na sede do TikTok, então eles me enviam lá o convite, vou lá representar na minha agência, eu tenho agência com alguns streamers também. Hoje, na verdade, tem uns 8 meses que eu tô parada, que eu tô sem fazer live, né? Devido à correria, devido ao desafio, né? Da oportunidade. Mas por que a live tem que ser, tipo, muito tempo por dia? Não, a gente tem que fazer ali no mínimo, umas 3 horinhas. 3 horas? Umas 3 horinhas. Nossa. Não, mas passa muito rápido. Pra falar de sua vida? Não é pra falar da minha vida necessariamente. Tem várias coisas que eu falo durante a live. Por exemplo, a gente tá ali, a gente tá num bate-papo, numa conversa. A gente tem telespectadores assistindo que vai perguntando, você vai respondendo, às vezes você conta um caso, igual a gente tá batendo esse papo aqui, entendeu? E eu faço muita batalha, que é duelos. Por exemplo, eu chamo um oponente, convido lá dentro do aplicativo, aí tem as formas lá que você faz esse convite, a pessoa aceita. Aí é um duelo, uma batalha de presentes, de pontuação. Então você vai ganhando os presentes, esses presentes são monetizados.
são animações na telas que são monetizadas e aí cria aquele duelo mesmo das equipes, do meu lado e do lado oposto, da pessoa que quer fazer a pessoa que ele tá assistindo ganhar, entendeu? Entendi. Então, assim, é uma coisa muito legal. Mas tem um tempo que eu tô parada, que eu tô focada em outros projetos, mas a minha agência continua, né? Eu continuo atuando com a minha agência, mas não tenho feito live nos últimos meses. Mas, assim, dá pra ganhar um dinheirinho legal. Sabrina, nós estamos caminhando pro final. Sim. E eu sempre encerro com essa pergunta. O que você quer deixar pra esse mundo aí, pra essa vida? Quando você não estiver mais entre nós. Como você quer ser lembrada pelo povo? Eu acho que a gente que vive num anonimato, na verdade, eu acredito que nós não seremos lembrados por muito tempo. Eu acho que eu quero ser lembrada pelo meu caráter, pela pessoa que eu fui, pela minha educação, né? Eu não tenho um sonho de ser reconhecida, de criar um legado, né? Porque nós temos grandes figuras aí no mundo, no país e no mundo, que são artistas, que são pessoas que serão lembradas para sempre, tipo Ayrton Senna, né? Tipo assim, são pessoas que nunca vão ser esquecidas. Eu nunca tive esse sonho. Então, pros meus próximos, né? Eu prefiro ser lembrada pela pessoa que eu fui, pela minha alegria, pelo meu caráter, pela minha educação, pelo que eu pude contribuir para eles, pro que eles contribuíram para mim. Eu nunca parei muito para pensar nisso, não. Eu não fico pensando muito na minha ausência, não. Eu penso no que eu tenho para viver. Eu não fico pensando muito quando eu vou morrer, o que as pessoas vão pensar. Mas tem que pensar, porque quando você pensa assim, você começa a viver melhor. Mas eu vivo muito bem. Então, Por isso que eu não penso em quando eu vou morrer. Mas um dia você vai morrer. Vou morrer, mas morrer é uma consequência da vida. Sei lá. O trem mais terrível que tem é velório vazio. Marcelos, a gente vem nesse mundo sozinho, a gente vai no mundo sozinho. Não, a gente eu vai não embora acredito, sozinho, mas o velório vazio mas eu não acredito. mostra que você foi um bosta de ser humano. Eu não acredito. Não, eu não acho isso. Por exemplo, o meu avô, ele morreu de forma repentina. O meu avô era uma pessoa excelente, maravilhosa e tinha muitos amigos. O velório do meu avô ficou vazio porque não teve tempo. Não, aí é outra história. Pois é. E se essa história acontecer comigo? Não, mas aí é o contexto. Entendeu? A questão é você ter um tempo ali de velório. Olha o papo, como é que encerra. Você tem um tempo de velório, um velório aí de 5 horas e Não, 5 horas é pouco. Um velório não, hoje os velórios são de 3 horas. Pós-pandemia não tem mais velório acima de 3 horas, não. 3 horas. Vou te falar que eu não fui. Fui sim. Mas tem que estar mais cheio, né? Pode ser, mas ali as pessoas vão sentir na hora. Depois a rotina delas continuarão da mesma forma. Então. Vamos, vai. Então, assim, não é uma coisa que eu me preocupo. Obviamente que eu acredito que se eu morrer, algumas pessoas vão sentir minha falta. Né? Talvez tenha um velório cheio de colegas de trabalho. Que visão de colegas pra baixo. Não é uma visão pra baixo. As pessoas vão sentir minha falta. Mas, Marcelo, isso é uma demais. Isso é uma realidade. A gente não vai fazer falta demais. O mundo será um lugar muito triste sem mim. Não, sem ninguém é. Ninguém é. Sabe por quê? Sabe o que acontece? O luto, ele dura pouquíssimo tempo. Deixa eu pensar do meu jeito. Ele dura mais tempo para os familiares próximos, muito próximos e amigos muito próximos. Nós não temos tantos amigos e tantos familiares muito próximos. É uma pena que você não vai poder saber como é que foi o meu, porque eu vou viver bastante. Eu acredito que eu vou morrer depois de você. Não, eu pretendo viver muito também. E do jeito que eu vivo, eu vou viver muito e bem. Tá, o papo encerrou muito mal. Sabrina, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito legal. O papo, conhecer um pouco da sua história, já conhecia bastante. Sim. Ficou a história para contar, a gente conta em outro momento. Sim. Obrigado por aceitar o convite aqui e bater um papo com a gente. Eu que agradeço, foi muito legal. Valeu. E sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Temos histórias ainda para contar. Temos histórias, gente. Não dá para contar 32 anos de história em 1 hora e pouca. Não é? Então fica assim, pessoal, mais um Diálogos aqui em parceria com a FPL. E na semana que vem a gente está de volta para conhecer
mais histórias e bater mais um papo com uma pessoa também interessante aqui nessa cadeira. Um abraço.